Se você não mudar a direção, terminará exatamente onde começou. Antigo provérbio chinês. Muitas pessoas acreditam piamente que não têm competência nenhuma para se tornar líderes. Para algumas pessoas eu concordo plenamente. Para outras eu acredito que falta talvez um entendimento daquilo que eu quero falar hoje. Muitas pessoas entendem que liderar acaba sendo uma tarefa árdua, principalmente porque ao liderar nós lideramos pessoas. É bem verdade. Mas liderar também pode ser liderar a si mesmo. Por outro lado, eu vejo cada vez mais que a questão em si não é liderar, não é lidar com pessoas. Existem pessoas que fazem isso muito bem. A questão se complica quando você tem que gestar, quando você tem que ser uma pessoa da gestão, quando você tem que ser um gestor. A gestão é que dificulta e muito a liderança. Mas vamos pensar um pouco nesse sentimento que de fato nos deixa com esse pavor, com esse medo de muitas vezes assumir uma posição de liderança ou muitas vezes assumir uma posição de liderança e parecer que nada dá certo. Esse é o 955, eu sou o Santucci e essa semana eu quero falar de gestão. A gestão se confunde com a liderança em diversos aspectos e com certeza faz sentido que se faça essa confusão. No entanto, o melhor que nós podemos fazer é distinguir uma coisa da outra e saber em que momento elas se fundem. Não é uma tarefa fácil, eu reconheço. Muitas vezes nós temos a vontade de liquidar algumas pessoas, ou da equipe, ou até pessoas que estão acima de nós, não é? Porque muitas vezes nós temos a sensação, nós temos o sentimento que tudo vai bem, mas os resultados não contribuem para isso. Este é o ponto. A gestão implica necessariamente em conhecer processos. Então, eu diria que a gestão, ela é uma questão de administrar processos, orientar processos, controlar processos, ou seja, executar da melhor maneira possível as tarefas que estão diante de você. Enquanto que, na mesma gestão, existem as pessoas. Então, nós temos uma gestão de processos e uma gestão de pessoas. Essa gestão inteira é que faz com que nós nos tornamos líderes bem-sucedidos ou gestores bem-sucedidos. Como então fugir dessas armadilhas e, principalmente, evitar a sensação de fracasso? A ideia aqui é começar a entender um pouco por que pessoas que fazem a diferença conseguem fazer isso com alguma maestria. Porque muitas dessas pessoas, inclusive, entendem que elas não têm competência para realizar essa função e atribuem a cargo de outra pessoa para fazer. Porque às vezes são boas pessoas de processos, mas não são boas pessoas de pessoas. Ou seja, lidam muito bem com as tarefas, mas não lidam muito bem com as pessoas. Enquanto existem pessoas exatamente na posição contrária. Por isso, é muito importante que nós possamos treinar as duas coisas. Então, naquela promoção que muitas vezes é mal sucedida, nós temos exatamente aquela posição do bom profissional que, ao assumir a gestão,
se enrosca. Muitas vezes ele é realmente um bom fazedor de coisas, mas não é uma pessoa que conhece bem como lidar com as pessoas. É sobre este sentimento, é sobre aquilo que faz com que nós possamos ir adiante. E uma das principais coisas que nós temos que fazer é justamente nos conhecer e nos saber que antes de liderar pessoas, eu preciso liderar a mim mesmo. Antes de eu gestar processo, eu preciso saber gestar os meus próprios processos. Portanto, conhecer-se a si mesmo e criar um bom relacionamento com a sua própria disciplina, criando formas de execução, é que te levará ao caminho da boa gestão. Mais uma vez, eu sou o Santucci. Essa é a série 95.5, onde 5% das pessoas fazem a diferença nesse mundo. Até o próximo 95.5.